Caio Jorge disse que amassou. Eu não achei que amassou. Qual goleiro fez uma grande defesa? A bola chegou pouco nos gols. Então ficou um jogo truncado, brigado, e pra mim, quem tem que comemorar o ponto é o Cruzeiro, que jogou com pelo menos 3 jogadores, 4 meia-bomba, desculpa, o Atlético com 4 meia-bomba e um setor inexistente. O Atlético jogou com 4 meia-bomba, Hulk, Igor Gomes, Menino e Arana. 4 meia-bomba e um setor inexistente, que é o setor de meio-campo. O do Atlético não existe. E ainda assim conseguiu somar um ponto, conseguiu levar um ponto para casa diante de um adversário que é letal, jogava em casa, toda a atmosfera favorável, mais ajustado, setor de meio campo, aliás, todos os setores, superior, um elenco hoje melhor do que o do Atlético, um banco melhor que o do Atlético, um time descansado mais inteiro, e no final das contas, esse empate valeu muito para o Atlético, foi muito ruim para o Cruzeiro. Mas quem chega agora falando é Valuzeiro, ídolo máximo. Fala, Valuzeiro, boa tarde. O que você pode falar desse clássico aí? Vamos falar só. Se é muito ruim pro Cruzeiro e bom pro Atlético, você concorda com o Caio Jorge, pelo menos minimamente. Não. Que foi um amasso? Amasso eu não tô dizendo... Não. Que foi um amasso, não. Que o Cruzeiro... Eu não tô dizendo que foi um amasso. Que o Cruzeiro foi superior, sim, mas um amasso, como ele falou, não teve amasso. Mas a partir do momento que você trata como muito ruim, é porque você achou que o Cruzeiro foi bem superior. Bem superior não, foi pelo superior. Menos é o que superior. Me parece quando você Cruzeiro foi isso. superior. Não, mas aí entre ser superior e amassar o adversário, amassou quantas defesas o Everson fez no jogo? Não, eu também acho que não tem amassado. Então por que você está analisando a minha fala? Você é um ombudsman, irmão? Você é sommelier agora da fala alheia? O que você disse não faz sentido nenhum. O que parece é problema seu. O que você disse que parece foi um amasso. Não, problema é todo mundo. Não, quem falou que foi um amasso foi o Caio Jorge. Eu estou discordando. Mas o empate foi ruim para o Cruzeiro. Diante das circunstâncias, o empate foi ruim para o Cruzeiro. E muito bom para o Atlético. Diante das circunstâncias, mas não foi bom não. Foi muito bom para o Atlético. Eu tenho certeza que o Cuca chegou em casa, agarrou a Santa e falou, muito obrigado. Um pontinho aqui, diante das circunstâncias, foi muito importante. Eu vou tentar mais uma vez, Valu. Se Deus quiser, agora vai dar certo. Boa tarde. Boa tarde para você. Quem é o maior de Minas? Eu, né, com 130 quilos, sou eu. De Minas, de Santa Teresa. Um abraço para os nossos espectadores, um abraço para o Elton Breno, um abraço para o Thiago Fernandes aqui nos assiste. Primeiro, discordar de você, né? O empate não foi muito ruim para o Cruzeiro. Foi ótimo. Bom, se eu puder discordar... Ele já brigou comigo, ele vai brigar com você. Se eu puder discordar, se eu não puder, eu vou fazer igual o saudoso, né? Eu quero comentar a questão a respeito do Pipoca. Mas, para seguir falando o seguinte, o Cruzeiro com empate chegou à terceira colocação, ganhou uma posição ainda no Campeonato Brasileiro. Com relação àquilo que o Cruzeiro produziu no jogo, mesmo que você esteja se apegando nessa teoria de os goleiros não trabalharam, isso não quer dizer que uma equipe possa ter sido superior à outra dentro do campo, né? Não quer dizer. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu praticar aquilo que planejou para o jogo, ele se manteve fiel àquilo que tem feito nos últimos 7 jogos, desde que ficou com a sua invencibilidade, né? O Cruzeiro chegou a uma invencibilidade de 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Produziu para mim, principalmente no primeiro tempo, a bola na trave do Lucas Silva. A gente está vendo essa disputa aí, o chute travado do Wanderson, depois o Caio Jorge disputa de cabeça, teve mais um chute do Caio Jorge, mais um chute do Wanderson. Acho que dos 25, também, acho que dos 25 minutos do primeiro tempo, o jogo muito truncado, e dos 25 minutos do primeiro tempo até o final da primeira etapa foi o momento que eu achei que o Cruzeiro mais criou possibilidades. Criou possibilidades mesmo sem o Everson ter feito nenhuma grande intervenção, mas esteve muito presente no campo de defesa do Atlético. O Atlético adotou uma estratégia diferente, falando um pouquinho do Atlético nessa primeira parte. Não tem nada de errado com essa estratégia, mas a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que o Cuca finalmente fez aquela ideia que a gente já falava aqui em alguns momentos, de preencher um pouquinho mais o meio campo. A gente viu um Rony preocupado de acompanhar um Kaique no todo. O Cruzeiro não conseguiu ser eficiente quando teve ali algumas possibilidades. O Atlético chegou uma vez no primeiro tempo com o Rony, uma segunda vez lá com o Júnior Santos, em detrimento até de um bate-rebate defensivo do Cruzeiro.
acho que o empate acaba fazendo jus àquilo que os times não tiveram como eficiência. Mas eu repito, acho que o Cruzeiro produziu o suficiente para conseguir uma vitória. O Atlético incomodou muito pouco o Cruzeiro, mudou uma questão do Atlético, né, que vinha fazendo gols e sofrendo muitos gols. Nesta oportunidade o Atlético não sofreu gols, mas teve muita pouca presença no campo de defesa do Cruzeiro, e é isso. Interrompeu rapidamente assim o valor, foi sucinto. Imaginei que fosse, de repente, ser um pouco mais ácido, mas não. Achei que foi comportado o Balu. Lá na rádio estava mais ácidozinho aqui, pipocou. É porque o tema que se iniciou ali naquele momento ali da rádio ali, e eu e ele... Qual foi o tema mesmo? Um embate. Não, foi eu falando a respeito de estratégia. E a estratégia do Atlético... Brilhante, né? A estratégia... Quer dizer, brilhante se ganhasse o jogo. Calma, deixa eu terminar, rapaz. Você brilhante tá se ganhado o jogo, mas foi boa, né? Difícil, hein? Borrifador hoje tá daqui. Nossa, brilhante. Depois da dengue que ele teve aí semana passada. Aliás, passou pra todo mundo. Voltou. Tô tomando um tal de Neulefrin dengue. E tomando corticoide lá, Predicin. Brilhante estratégia. Sabe o que é o bonitinho? Se a gente pega e fala que ele ficou doente, passou doença pra gente, ele dá uma caidinha assim, passa tipo assim. Passou. Passou não, viu, Thiago? Passou não. Não, mas falando a respeito do Atlético, eu não sei qual vai ser a opinião do Breno aqui que a gente ainda não... Que a dele vai validar a sua? Não, tinha se encontrado aí para debater a questão do Atlético, porque ele pode ter uma visão totalmente diferente da minha. O que eu vi do Atlético ontem, o objetivo do Atlético foi o de segurar a equipe do Cruzeiro. E o que é segurar a equipe do Cruzeiro? Abrir o peito com essa equipe do Cruzeiro, tem uma transição muito rápida. O Caio Jorge vive um ótimo momento. Quem tentou fazer isso foi o Flamengo, hein? Tomou para dentro. Então, assim, o Atlético, nas suas limitações e no que vinha acontecendo com o Atlético, era muito importante saber segurar e saber se defender. E no objetivo do Atlético, o Atlético foi super bem. O Atlético conseguiu segurar essa equipe do Cruzeiro de forma defensiva. E a parte em que eu e o Valu tivemos o embate foi quando, a partir do momento que eu falei que as ações ofensivas do Atlético, eu dou mérito para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu, nas ações que o Atlético tentava fazer o contra-ataque, o Cruzeiro sabia marcar essas movimentações do Atlético e inibia o Atlético de conseguir fazer um jogo melhor de forma ofensiva. Mas defensivamente, que foi o primeiro objetivo do Cuca, e ele deixou claro isso, porque o Atlético vinha de uma inconstância absurda. O Atlético sofreu gols. Sofreu 2 gols para o Santos, 2 gols para o Grêmio, 2 gols do Maringá, 3 gols do Iquique, 2 gols do Vitória. Então o Atlético vinha de um momento muito ruim defensivamente. E a grande preocupação de todos, em todos os debates pré-jogo, era muito sobre a falta de qualidade, de eficiência momentânea do sistema defensivo do Atlético. E eu acho que ele conseguiu fazer isso, mesmo com 2 dificuldades que foram impostas durante o jogo, que foi a saída do Arana aos 15 minutos, o Arana voltando de lesão e nos primeiros 15 minutos ele já sai, teve que tirar um jogador de meio campo, que é o Rubens, e levá-lo para a lateral esquerda, colocar o menino que também estava vindo de uma lesão, para pegar e suprir esse time do Atlético naquele momento. E o time continuou fazendo a marcação e sendo forte defensivamente. Eu acho que a estratégia do se defender também faz parte do futebol. E a gente precisa entender isso. O Cruzeiro foi superior ao Atlético, dominou as ações da partida, controlou o jogo. Claro, não teve grandes defesas do Everson, nem teve grandes defesas do Cássio. Mas o